falar de conferência da família é falar de algo que é essencial para a nossa vida, né? Nós vivemos em família, tanto a família do nosso lar, mas também família enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E nós temos sempre o desejo de que essa família prospere, cresça, amadureça cada vez mais. Quero parabenizar a liderança pelo tema que foi escolhido para a Conferência da Família de 2025, estabelecendo conexões firmes no lar. E eu gostaria de iniciar a nossa ministração nessa noite fazendo uma rápida predição sobre o tema, antes de nós adentrarmos ao texto bíblico propriamente dito. Algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que o título começa com um verbo, o verbo estabelecer, e esse verbo, ele está no gerúndio, estabelecendo, ou seja, indica uma ação em andamento, é algo que não está concluído, não está acabado. Enquanto nós estamos em família, estamos fazendo com que ela aconteça, pelo menos é o que nós esperamos, da melhor forma possível. É algo que vai exigir de cada um de nós, de cada membro da família, quer seja no lar, na nossa casa, quer seja na igreja, povo de Deus, vai exigir uma ação contínua para que alcancemos o alvo desejado. Nós queremos que a nossa família possa ser um lugar de bênção, possa ser um ambiente onde a palavra de Deus esteja reinando, como nós também esperamos que a igreja também seja esse lugar abençoador para a nossa vida e para a comunidade onde nós estamos inseridos. A segunda palavra do título da nossa conferência é conexões, e aqui tem o sentido de vínculo com alguém. Quando a gente pensa em conexão, a gente pensa logo em relacionamentos, de interações, de nós estarmos agindo com outras pessoas. Hoje, nós vivemos num mundo em conexão. As redes sociais que o digam, mas não apenas as redes sociais. Nós vivemos num mundo globalizado. Aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nessa briga comercial com a China, nos afeta diretamente. Nós vivemos num mundo globalizado. Mas além disso, queridos, nós também temos a conectividade da internet. Hoje você tem acesso a informações em todo o mundo. E as pessoas também interagem com você. É muito comum nós, nas nossas redes sociais, por exemplo, colocarmos fotos, vídeos. Ontem eu estava vendo exatamente as fotos do que aconteceu aqui na igreja. Nós vivemos dessa forma, interagindo em conexão com as outras pessoas. Agora, o que me chamou a atenção é que não é qualquer conexão. Há uma característica nessa conexão. Essa conexão, ela é firme. São conexões firmes, ou seja, apesar das circunstâncias adversas, apesar dos problemas recorrentes, há uma resistência, há uma estabilidade, há uma solidez dessa conexão que garante que ela não se romperá, que poderá até mesmo sofrer danos, porém, ela se manterá firme. E a última palavra é lar, simbolizando a família. Aqui nós podemos ter tanto uma aplicação para a família local, marido, esposa, filhos, agregados, né? Mas também a família corpo de Cristo, a família igreja. O importante é sabermos que há uma destinação, há um lugar aonde precisamos estabelecer conexões firmes e duradouras. E esse lugar é o nosso lar. Assim, feita essa apresentação, gostaria então de passar para a leitura do texto sagrado. E gostaria que você abrisse então sua Bíblia, no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler no capítulo 6, os versos 4 a 9 e o verso 18. Diz assim a Sagrada Escritura: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal dos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Agora vá até o versículo 18. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a seus antepassados. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso,
Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse segundo dia de conferência da família de 2025 aqui na Gileade do Barroso. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Senhor, que pastoreiam esse rebanho, a toda a liderança. Ó Deus, nos conduz, Senhor, de tal forma que possamos apresentar o bom alimento que tu tens trazido ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar-vos, queridos. Amados, Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés, pelo menos boa parte dele. Moisés, no capítulo 6, está apresentando ao povo de Israel a postura que aquele povo que havia deixado o Egito, aquele povo que havia peregrinado pelo deserto, aquele povo que havia pensado em entrar na terra prometida, mas diante do medo, da dúvida, da desconfiança, voltar atrás, e por conta disso, passou mais de 40 anos andando pelo deserto, até que toda aquela geração passasse. Agora, Moisés está falando a esse povo, a esse remanescente, acerca dos estatutos e ordenanças de Deus. Nesses 6 versículos é estabelecido um padrão de relacionamento do povo com a palavra, coisas do dia a dia, corriqueiras. Esta passagem é considerada o início da essência da instrução de Deus a Moisés. É como se naquele momento Moisés estivesse iniciando o ABC no relacionamento entre o povo e Deus. O povo deveria amar a Deus de todo o coração, alma e força. A aliança de Deus deveria ser internalizada pelos israelitas. Isso, queridos, nós fazemos continuamente enquanto liderança com a igreja, nas ministrações, nos ensinamentos, nas admoestações e até mesmo nas disciplinas e correções que são feitas. Porque o objetivo, o alvo de toda a liderança é conduzir o rebanho do Senhor da melhor forma possível. E essa era a responsabilidade que Deus havia dado a Moisés. A aliança com Deus deveria ser compreendida. Eles deveriam viver como se as leis de Deus estivessem sempre em seus corações e diante dos seus olhos. Não poderia ter aquela desculpa de ter algo privativo, ter um tempo de férias de Deus. Não, eles teriam que ter esse marco nas suas vidas. E assim também somos nós. Precisamos entender que nós vivemos para a glória de Deus, não apenas no domingo, não apenas nos dias de celebração na igreja, mas em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, nós somos testemunhas do Deus vivo, e nós não podemos agir como o mundo age. Precisamos realmente sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aqui, nós vemos um mandamento para estabelecer conexões firmes, que venham abençoar, fortalecer, prosperar o nosso lar, a nossa família, a igreja. Como todos nós sabemos, amados, no mundo todo, a família está sob ataque. A família cristã, ela também está sendo continuamente bombardeada. Satanás está atrás do nosso cônjuge, dos nossos filhos, ele está vindo atrás deles. O mundo quer fazer uma lavagem cerebral nas famílias e conquistá-las. Esse é o alvo. O alvo é destruir os nossos valores, é roubar os nossos sonhos, é desfazer o nosso relacionamento um com o outro e com Deus. A família está sob ataque, mas Deus sabe disso. Ele não está em silêncio. E quando nós lemos essa passagem em Deuteronômio, nós encontramos aqui diversas instruções de Deus para o seu povo, de forma primária para o povo de Israel, mas de forma secundária para a igreja do Senhor. Aqui ele nos dá conexões para estabelecermos um lar firme, estabelecer conexões firmes no nosso lar. E a primeira instrução que o Senhor nos apresenta é a necessidade de acreditar, de confiar em Deus e ter um relacionamento de intimidade com Ele. Nós vemos que o fundamento de uma família que honra a Deus é exatamente aquela que acredita, que confia e que tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. E a compreensão dessa grande verdade vai balizar as outras orientações. Falar de confiança, falar de credibilidade, falar de relacionamento com Deus, é falar daquilo que é essencial para a nossa família, para a igreja.
Isso inclui aceitar o que Ele nos revelou sobre si mesmo, na sua palavra. Veja o versículo 4, diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus, Ele não deixa margem para que haja a existência de outros deuses. Deus não deixa margem para que o relacionamento com Ele não seja pessoal. Moisés deixa bem claro, Ele é o nosso Deus, não é o Deus dos outros, é o nosso Deus, e Ele é o único Senhor. Isso denota um relacionamento de intimidade. Infelizmente, nós vemos que as relações humanas, elas são relações passageiras. Vinícius de Moraes, falando acerca do amor, e tantos o aplaudem por isso, diz que o amor seja eterno enquanto dure. Se durar 10 anos, maravilha. Se durar 5 dias, beleza. Se durar apenas uma noite, é o suficiente. Mas, queridos, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então nós precisamos entender que os valores do mundo, mesmo que cheguem a nós de uma forma até muito bonita, até mesmo cantada em música ou declamada em poesia, não necessariamente são verdades para a nossa vida, para o nosso lar, para a igreja. A nossa intimidade não é com o mundo, a nossa intimidade é com o nosso Deus. Existe um relacionamento com Deus, existe uma confiança, existe uma dependência dele para tudo, inclusive para a família. O Salmo 127, versículo 1 diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Eu acho interessante esse versículo, porque aqui nele nós vemos tanto a soberania de Deus, quanto a responsabilidade do homem. Deus diz que Ele guarda a nossa casa, porém, Ele também fala que nós precisamos vigiar. Deus fala que Ele é o construtor, mas também fala que nós precisamos trabalhar. Precisamos entender, amados, que no nosso relacionamento com Deus, nós não estamos vivendo em berço esplêndido, que Deus vai suprir tudo e eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, todos nós precisamos fazer. Deus nos abençoa, Deus abençoa o nosso lar, mas nós precisamos investir no nosso casamento, precisamos cuidar dos nossos filhos, do mesmo jeito na igreja. É Deus que faz prosperar a sua obra, mas ela faz isso através da sua vida e da minha vida. Somos nós que proclamamos, somos nós que anunciamos, e é Deus que fala ao coração do pecador, como um dia Ele falou ao nosso coração. Você não pode construir, você não pode manter uma família feliz, harmoniosa, simplesmente pelos seus únicos esforços humanos. Observe que a família de Saul na Bíblia, ele não confiou em Deus, nem seguiu o caminho do Senhor. Ele tentou manter a sua dinastia unida, por meio de suas próprias forças, mas falhou. Se o cordão não for de 3 dobras, facilmente ele se rompe. Se nós acharmos que nós vamos manter um lar harmonioso e equilibrado apenas pelo nosso esforço pessoal, sem a dependência de Deus, nós vamos quebrar a cara. A Bíblia fala que não apenas Saul perdeu a sua vida, mas os seus filhos também foram mortos. Como pais, devemos sempre confiar na graça e na sabedoria de Deus para criar nossas famílias, e não em nossos próprios métodos de criação. Todos nós temos uma história de vida, todos nós temos origens, viemos de lares, alguns lares bem harmoniosos, que foram bem tranquilos, outros lares desequilibrados. Meu pai, ele era uma pessoa viciada na bebida, vivia na prática de orgias. Minha mãe foi aquela lutadora para manter o mínimo de subsistência dentro de casa. Se porventura eu entendesse que aquilo que aconteceu com meu pai ou com a minha mãe iria acontecer comigo, e assim eu justificasse o fracasso da minha família por conta do fracasso dos meus pais, que desculpa eu teria para não lutar, para não buscar o melhor para a minha esposa ou para minhas filhas? Precisamos entender, amados, que nós temos a responsabilidade de, mesmo tendo
visto coisas erradas no seio da nossa família. Mudar isso no momento atual. Pode ser que você em algum momento tenha se decepcionado com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Pode ser que você tenha se decepcionado com alguém da liderança da igreja, ou alguém da liderança da igreja tenha se decepcionado com você. Porém, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele contrito e quebrantado de coração que se volta a Deus, Deus o acolhe, Deus o restaura, e esse é um lugar de restauração. O nosso lar é um lugar de restauração. É por isso que nós precisamos estabelecer conexões firmes no nosso lar, porque ali é a nossa base. O Salmo 73, verso 26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A presença de Deus não é uma presença temporária, é uma presença contínua, constante, permanente na nossa vida. É por isso que como cristãos, como crentes, nós não tiramos férias de Deus. Nós não podemos romper a nossa aliança com Deus e dizer: Senhor, dá um tempo. Essa coisa de dar tempo, eu me lembro quando eu era jovem, né, que a gente não queria mais um relacionamento com a pessoa, e dizia assim: vamos dar um tempo, ou seja, nunca mais quero te ver, né? Não existe isso com Deus, amados. Nós vivemos 24 horas na presença do Senhor, 365 dias diante de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, diz o salmista. E eu não estou falando aqui especificamente do templo em si, mas de sabermos que nós somos morada e habitação do Deus Todo-Poderoso. Não há como você romper isso, a não ser que você se afaste dos caminhos de Deus. Como maridos e esposas, muitas vezes falhamos e vamos falhar, mas Deus é a nossa força. Ele é quem pode mudar o coração do nosso cônjuge, mas também o nosso, porque sempre é muito fácil apontar o erro para o outro. O difícil é reconhecer o nosso. Ele é quem pode proteger o nosso lar nesse mundo sombrio. É Ele quem cuida da nossa família quando nós não podemos. Eu lembro de uma irmã, de uma das igrejas que nós pastoreamos. O filho dela se envolveu com drogas. Chegou a ser preso ainda de menor. E muitas pessoas chegaram para ela e diziam assim: olha, teu filho não tem jeito. Teu filho está totalmente entregue para as drogas. Deixa para lá, deixa ele seguir o caminho dele. Se é isso que ele quer, fazer o quê? E ela dizia sempre o seguinte: ele é meu filho, eu jamais posso abandoná-lo, porque Deus não me abandonou quando eu estava no lamaçal dos meus pecados. Ele me alcançou com o seu perdão. Queridos, às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas mais próximas, e isso às vezes traz tristeza ao nosso coração, mágoa, rancor, mas nessa noite que você possa pedir a Deus esta cura interior, essa restauração espiritual na sua vida, para que você possa estabelecer conexões firmes no seu lar. É muito comum a gente olhar para o lar de um irmão e dizer: meu Deus, que coisa linda, que lar abençoado esse, mas o seu e o meu lar podem ser também abençoados, porque o mesmo Deus que está na vida e naquela casa do irmão, é o mesmo Deus que está na sua vida e na sua casa. Como pastor, como líder na igreja, nós também vamos enfrentar muitos desafios. Contudo, a nossa confiança no Senhor, na sua orientação segura, é que nos ajudará a conduzir o seu rebanho que Ele nos confiou. Você que exerce liderança nessa igreja, você tem a responsabilidade, a incumbência de fazer tudo com excelência. Não é porque você esteja fazendo para o pastor Sérgio, não é porque o pastor Sérgio está o tempo todo observando o que você está realizando, mas é porque os olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estão postos sobre a tua vida. E precisamos fazer tudo para a glória do nome do nosso Deus. Mas há uma segunda instrução para estabelecer conexões firmes no lar: é amar a Deus de todo o coração. Se você for a uma livraria, certamente você vai encontrar uma grande seção de autoajuda sobre família. Centenas de livros se espalham pelas prateleiras das livrarias, vendendo todos os tipos de visões e soluções para os problemas, tanto conjugais quanto familiares. São métodos, fórmulas que são apresentadas.
E cada livro talvez tenha até mesmo diferença de um para o outro, frente àquilo que eles colocam como a fórmula ideal, alguns até mesmo se contradizendo. Esses métodos, eles têm o objetivo, às vezes, de corrigir problemas no casamento, de disciplinar os filhos. Existem métodos para educar os nossos filhos. Alguns podem até ser interessantes, ser bons, mas nem todos são. Existem teorias para o sucesso no casamento. Há muitos livros que são escritos para o resultado da igreja ser algo explosivo. Não explodir a igreja, mas no seu crescimento. Queridos, até mesmo livros que falam de casamento blindado, como se a gente pudesse ter o nosso casamento imune aos problemas e às lutas. É até uma contradição, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, nós passaremos por lutas, por adversidades, não apenas na minha vida pessoal, mas no meu casamento, no meu lar, na igreja. Mas tem de bom ânimo, o Senhor já venceu o mundo, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos garante a vitória. Deus é que nos dá tudo o que nós precisamos para estabelecer conexões firmes no lar. A palavra de Deus é que tem as respostas, e a chave disso se encontra no versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Se você fizer isso, o versículo seguinte, o versículo 6, diz que os mandamentos, as palavras de Deus entrarão ou estarão em seu coração. E não somente isso, aquilo que é descrito nos versos 7 a 9, fluirão naturalmente desse amor a Deus. O problema, amados, é que nós passamos a amar mais o mundo do que a Deus. Se a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Mas enquanto povo de Deus, enquanto igreja, enquanto famílias tementes ao Todo-Poderoso, precisamos amar a Deus com todas as nossas forças. Você terá prazer em ensinar seus filhos sobre Deus. Você gostará de falar sobre Deus quando se sentar no caminho ou quando estiver caminhando ao longo dele. É claro que você estará orando por seus filhos, você vai estar orando pelo seu cônjuge, pela igreja, para que eles amem a Deus. O fato de nós orarmos pelo nosso cônjuge ou pelos nossos filhos, isso não vai isentá-los de errar o caminho, ou levá-los a uma decisão pessoal com Cristo. Minha mãe passou mais de 20 anos orando pela conversão do meu pai. Minha mãe descansou no Senhor, sem ver a conversão do seu marido, por quem ela tanto orava, por quem ela tanto clamava a Deus. Apenas 5 anos depois da morte da minha mãe, é que o meu pai confessa a Jesus. E 1 ano depois de estar servindo na casa do Senhor, Deus o chama também à sua presença. Queridos, nós não sabemos os caminhos de Deus, mas a única coisa que eu sei é que eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Nós podemos ver o amor de Deus nas relações familiares, quando a palavra de Deus reina no nosso lar. Eu sei, amados, que relacionamentos são difíceis e consomem tempo. Haverá muitos momentos em que você se sentirá estressado e sobrecarregado. Haverá momentos em que você estará pronto para jogar a toalha. Certa vez perguntaram à esposa do grande evangelista Billy Graham se ela nunca havia pensado em separar-se do seu marido. Ela disse: nunca, jamais pensei em me separar dele, mas muitas vezes pensei em matá-lo. Queridos, nós passamos por lutas e dificuldades. Haverá momentos em que seu temperamento explodirá. E o que vai mantê-lo de pé nesses momentos é exatamente a palavra de Deus. Não são os conselhos dos livros de autoajuda. É você estar firmado na palavra de Deus. Essa é a conexão. E se essa conexão for firme, você estabelecerá um lar seguro, harmonioso, feliz. Mas se essa conexão for fraca, o lar sofrerá, se romperá. Antes de prosseguir, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Se você estiver ao lado de alguém da sua família, que você possa dar a mão a essa pessoa.
Se você estiver sozinho nessa noite, se você está aqui nos visitando, sua família não está aqui conosco, procure ficar ao lado de uma outra família. E eu quero que você, nesse momento, vocês possam estar orando, abençoando um ao outro. Abençoe o seu cônjuge, abençoe o seu filho, abençoe o seu pai, abençoe esse irmão que está aí do seu lado. E peça a Deus que nessa noite, Ele estabeleça conexões firmes na sua vida, no seu lar, na sua igreja. Ore nesse momento, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus eterno, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o teu povo, ó Pai, que se chama pelo teu nome, o teu povo que se reúne aqui nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, que busca, Senhor, a tua presença, que clama, Senhor Deus, pela tua direção, ó Pai, em nome de Jesus, tu estejas agora, Senhor, tocando nos relacionamentos, que tu estejas restaurando casamentos, que tu estejas, Senhor, renovando alianças, que tu estejas, Senhor, trazendo da tua paz, da tua harmonia sobre os lares, ó Deus, que toda dissensão, que toda contenda, que o inimigo tem semeado, nós rejeitamos, nós repreendemos, em nome de Jesus, e pedimos, Senhor, que o teu amor seja derramado sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre a tua igreja, porque somente, Senhor, dessa forma, nós estabeleceremos conexões firmes dentro da nossa casa, na igreja do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, aqui eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar-se, queridos. Mas nós vamos, amados, a uma terceira instrução que nos é apresentada para nós estabelecermos conexões firmes no lar. E essa terceira conexão é: ensine seus filhos. De quem é a responsabilidade de ensinar os filhos? É dos papai e da mamãe. São vocês que devem ensiná-los. O que o texto diz aqui no versículo 7 é: ensine. São vocês que devem ensinar e conversar sobre estas palavras. São os pais. Moisés está dizendo isso diretamente aos pais. O mesmo se aplica ainda hoje. Eu acredito que a maioria de vocês quer ver seus filhos seguindo a Deus. Ninguém vai dizer assim: eu quero meu filho sendo lançado no inferno. Eu tenho certeza que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que vai querer dizer assim: eu quero estar na glória com Deus, mas não quero nem saber para onde é que vai essa peste. De jeito nenhum. Tenho certeza que você não vai dizer isso do seu cônjuge, o seu amado, é porque o senhor não sabe essa peça que eu tenho lá em casa. Ore por ele, minha irmã, né? Creia no poder de Deus, porque Deus mudou a sua vida. Você não prestava também, e Ele não restaurou? Ele pode restaurar do mesmo jeito o outro lado. Por isso, queridos, nós não podemos achar que a professora da escola bíblica, do culto infantil, é que tem a responsabilidade de educar o nosso filho, a nossa filha. Não, a responsabilidade primária é do pai e da mãe. É claro que é muito importante aquilo que é feito na casa do Senhor, e nós precisamos entender que o lugar dos nossos filhos é na igreja. Essa coisa de pai e mãe deixar filho na telinha de computador, ou acessando o celular, sem ter limite, isso é vergonhoso. Aí depois o menino cresce, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, engrossa o cangote, aí pronto. Precisamos fazer tudo da melhor forma possível. Outro dia, eu vi um pastor bem conhecido a nível do sul do país, e ele estava dizendo: olha, hoje se tem a ideia de que nós não devemos levar nossos filhos para a igreja, obrigar nossos filhos para a igreja, porque a psicologia moderna vai dizer que isso vai traumatizar os nossos filhos, vai traumatizar as crianças. Mas interessante, queridos, é que nós obrigamos o nosso filho à escola. Eu nunca vi nenhum pai deixar de levar seu filho à escola se o menino embirrar: não vou, não vou, não vou. Você vai. E a gente ainda paga, e paga caro. A gente leva o menino para tomar vacina: não quero, não quero. Mas toma, porque é uma prevenção. Mas na hora de vir para a igreja, não quero. Meu filho, está certo, fica em casa, né? Tem uma programação tão boa. Queridos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu louvo a Deus, eu tenho duas filhas, uma de 30 anos e outra vai completar 26 anos. E elas nasceram num lar cristão, nós sempre tivemos o cuidado de ensiná-las no temor do Senhor. E eu louvo a Deus porque até hoje, elas continuam servindo a Deus. Como é bom para um pai e uma mãe poder chegar no quarto do seu filho e da sua filha, vendo ler a palavra de Deus, orando.
Como é bom poder ter o nosso tempo de devocional em família, de estar juntos na casa do Senhor. Eu sei que nós temos a nossa rotina de trabalho, às vezes isso nos consome, isso até nos impede de estar em determinados momentos juntos, como no passado. Mas, queridos, nós não podemos perder a nossa visão de que o melhor lugar para nós estarmos com a nossa família é na igreja. É aqui que nós experimentamos e aprendemos os verdadeiros valores para a nossa vida, mas não apenas a vida presente, para a eternidade. Para a eternidade. Não adianta, queridos, nós acharmos que simplesmente os valores do mundo vão ser suficientes. O mundo costuma dizer: espere para ensinar seus filhos até que eles cresçam e possam decidir por si mesmos no que acreditar. Não, para que orientar o menino no discipulado, por o batismo? Não, deixa isso aí, quando ele for homem ele decide. Deixe-me traduzir qual é a ideia que o mundo tem por trás. É simplesmente essa: espere até que tenhamos feito uma lavagem cerebral em seus filhos, com o secularismo, com o hedonismo, e aí você então não vai encontrar mais espaço para ensinar a verdade de Deus para eles. É isso que o mundo quer, porque na hora que nós pais, na hora que nós líderes nos calamos, o mundo ensina totalmente o contrário, aquilo que é averso às Escrituras. Não espere até que as crianças decidam por si mesmas acerca de higiene, de alimentação saudável, de exercícios físicos ou outras questões. Você também não pode esperar de falar do amor de Deus para os seus filhos. Se você tem um cuidado de ensiná-los acerca de cuidados básicos da sua saúde física, muito mais com relação à sua saúde espiritual. E aqui, queridos, eu quero trazer uma palavra à liderança, pois nós podemos também fazer inferência desse texto e aplicá-lo à nossa vida, como líderes de ministério, diáconos, presbíteros, pastor. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar o povo de Deus. Essa tarefa não pode ser transferida para mensagens de internet. Elas podem até ter valor, mas é a liderança local que deve trazer o bom pasto ao rebanho. São as ovelhas que devem se alimentar desse pasto, e elas assim fazendo reconhecerão aqueles que as lideram, pois lhes é oferecido o pasto verdejante e não palha. Infelizmente, amados, o que a gente vê circulando nas redes sociais é toda sorte de porcaria. Às vezes a gente fala isso para o nosso filho: olha, não vá comer qualquer coisa não, né? Tem uma alimentação boa aí em casa que você vai comer o bom alimento. Mas, amados, às vezes a gente está fazendo do mesmo jeito na internet. A gente está comendo toda sorte de porcaria e deixando de vir à igreja, deixando de estar nos cultos de ensino, deixando de estar no culto de oração, deixando de estar na escola bíblica, deixando de estar nos cultos de ministério, deixando de estar nos cultos de celebração. Esse engodo é um engodo do inimigo. E aqui, queridos, no versículo 7 nos é dito: ensine as palavras com persistência. Você não é chamado para ensinar a verdade de qualquer jeito, é com persistência. Esse não é um processo fácil e nem rápido, leva tempo, dedicação, esforço. O menino não nasce sabendo já as 4 operações da matemática, ele vai ter que aprender. O menino não nasce já sabendo se alimentar de coisas sólidas, há um processo natural. Do mesmo jeito com relação às questões espirituais, existe um enorme comprometimento do pai, da mãe, da liderança da igreja. Há necessidade de persistência. Se você é pai ou mãe, quando lembra seus filhos de uma instrução, de uma orientação, de uma ordem, provavelmente os seus filhos vão dizer assim: oh, mãezinha, esqueci, hein? Ou então: pai, depois eu faço. Meu Deus, como eu disse isso para minha mãe. Daqui a pouco eu vou, mãezinha. Lá, daqui a pouco vem a mãezinha com a palmatória: vem cá, seu cabra, que eu vou lhe ensinar o que é daqui a pouco para você, né? Queridos, isso às vezes nós ouvimos dos nossos filhos, porque nós também demos essas mesmas desculpas para os nossos pais. E só uma forma da gente quebrar, da gente romper isso, é procurando mostrá-las, ensiná-las os valores da palavra de Deus. O mundo está ensinando diligentemente a sua ideologia aos nossos filhos.
E como eles são persistentes nisso. É a escola, é a televisão, são os filmes, são as redes sociais, tudo leva ao ensino errado. O mundo está persistentemente ensinando falsos ensinos aos crentes. Hoje pela manhã eu estava pregando lá no Eusébio, e estávamos falando acerca de falsos profetas. Infelizmente, há muitos que se deixam levar pelas heresias modernas. É a toalha ungida, o pastor pegou a toalha, muito suado, enxugou o rosto, e aí joga assim, e o povo cai. É a unção do riso, começa a rir, e todo mundo, a igreja começa a gargalhar. É a unção do cuspe, sai cuspindo, e as pessoas saem caindo. Deve ser o mau hálito, né? Querido, tem toda coisa terrível circulando, e isso é no meio evangélico. Isso é no meio evangélico. As pessoas começam a não valorizar o que realmente é importante, mas apenas a aparência. E é por isso que lá em Isaías capítulo 55, verso 11, o Senhor diz que a palavra que sai da boca dele, ela não voltará para ele vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus é que tem um poder transformador, não é o modismo, não é aquilo que os homens criam para ver um crescimento sem qualidade. Reúna a família, abra a Bíblia, leiam juntos, depois conversem sobre ela, orem, louvem a Deus, façam isso persistentemente, dia após dia. Alguns podem chamar isso de culto familiar, outros de devocional, outros de tempo bíblico, independentemente do título que você possa dar, o importante é que como pais possamos levar os nossos filhos ao relacionamento com Deus. Mas além de ser um ensino com persistência, esse é um ensino prático. Veja aí os versos, final do verso 7, verso 8 e 9. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Isso significa que vocês devem conversar com seus filhos sobre as coisas de Deus o tempo todo e em todos os lugares. Aquilo que é importante para o seu filho, às vezes para o seu cônjuge. Às vezes a gente está tão estressado que a gente não para ouvir o outro. A gente chega do trabalho, quer logo sentar na poltrona e ligar a televisão, ou acessar as redes sociais. É incrível, queridos, como a gente tem um mau hábito, às vezes até de sair com a família para uma refeição fora de casa, e aí cada um fica no seu celular. Lá em casa nós temos o hábito, que todo aniversário de um dos membros da família, a gente sai nesse dia. A pessoa escolhe o local e a gente vai almoçar juntos, ou jantar, né? E ali a gente se policia para não ficar preso ao celular, mas como é difícil. Cada um vai observar as suas redes sociais, é como se cada um estivesse presente, mas ausente ao mesmo tempo. Nós precisamos, amados, abdicar desse tipo de coisa e valorizar o tempo, a presença, a conversa, um com o outro, cara a cara, como a gente costuma dizer, de bila em bila, olho no olho. A gente precisa ter tempo um com o outro, e isso é o marido e a esposa, os pais e os filhos. A minha filha, ela, um tempo atrás, estava trabalhando no interior, e eu ia deixá-la de manhã, muito cedo, na segunda-feira, a gente saía daqui 5 horas em Aratuba, e na volta, eu vinha conversando com a minha esposa, e a conversa era longa, porque era quase 2 horas de viagem, mas como isso era importante, porque às vezes no nosso dia a dia a gente não tem tempo um para o outro, a gente não valoriza esse tempo que é tão essencial. É por isso que aquilo que Moisés apresenta nesses versículos, são coisas práticas do dia a dia. Olha, amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda-as na sua testa, faça isso, escrevendo nos batentes das portas da sua casa, nos seus portões. São coisas que as pessoas precisavam valorizar no seu dia a dia, era na sua rotina, era diante dos seus afazeres. Às vezes é interessante porque a gente só passa a valorizar determinadas coisas em momentos de celebração, em momentos de grande festa, mas
vivemos a família não apenas nos dias de conferência da família, vivemos a família todos os dias da nossa vida. Vocês vão sair daqui depois de 2 dias de celebração, de adoração, de ministração, e vão voltar para os seus lares, para as suas casas. Mas o que é que você vai fazer com tudo aquilo que você recebeu durante esses dias aqui, é que vai fazer toda a diferença. Se isso não fizer diferença na sua vida, não valeu a pena. Se não houver benefícios para a sua vida, precisamos avaliar. E quando nós falamos de benefício, a primeira coisa que nos vem à mente é o conhecimento da palavra de Deus. Porque durante esse tempo, nós somos impactados pela palavra. Os seus filhos certamente vão ampliar o seu conhecimento à medida que você também passa a ensiná-los a palavra de Deus. E aqui, queridos, vai uma exortação para os homens. Homens, vocês são sacerdotes do lar, vocês são exemplo para os seus filhos, vocês têm que zelar, vocês têm que cuidar, vocês têm que dar bom testemunho dentro de suas casas. Não adianta ter um bom testemunho na igreja e, como se diz, ser um cavalo batizado em casa. Precisamos honrar o nosso cônjuge, precisamos amar e cuidar dos nossos filhos. E aí, queridos, o ensino da palavra é essencial. Mas há um outro benefício, é o tempo de qualidade em família. Queridos, o mundo que nós vivemos é um lugar agitado, com pessoas competindo diariamente no seu trabalho, às vezes até querendo lhe derrubar. E, é claro, às vezes esse tipo de situação, de cansaço, isso você acaba trazendo para dentro de casa, para o seu relacionamento conjugal, para o tratamento com os seus filhos. E isso acaba fazendo com que os nossos problemas piorem cada vez mais. A maioria das conversas, em geral, elas não são profundas ou significativas, são rasas, às vezes com monólogos. Foi tudo bem no trabalho? Foi. E teve alguma novidade? Não. Tem alguma coisa para me dizer? Muito menos. Queridos, nós precisamos ter tempo de qualidade em família. Não apenas para o tempo de devocional, mas às vezes para dar uma saída, tomar um sorvete juntos, caminhar. E eu me cobro muito disso aí. Porque, às vezes, nós nos fechamos dentro da nossa rotina. Precisamos valorizar esse tempo em família. Às vezes a gente recebe convites de alguns irmãos na igreja. Pastor, vem almoçar aqui em casa. Não tem coisa melhor do que a gente almoçar de graça na casa dos outros, né? E aí eu sempre digo, meu amado, me desculpe, mas dia de domingo é o dia que nós gostamos de passar em família. E a minha família não é assim, uma família perfeita, longe de nós. Mas aquele momento de estar ao redor da mesa, me é muito peculiar, porque foi assim que eu cresci, ao redor da mesa dos meus avós, dos meus pais. Eles não eram crentes, mas eles valorizavam esse tempo em família. Como isso é importante. Essa coisa de o filho almoçar no quarto, você ficar preso na televisão, faça isso não. Ontem à noite nós estávamos no culto de casais lá na igreja, e o pastor Paulo Maurício estava ministrando a palavra, e ele disse, olha, logo que nós casamos, ele falando da esposa, nós fizemos um acordo, de não colocarmos TV no nosso quarto, e isso perdurou por muitos anos, até que um dia, né, foi comprada uma outra TV, para substituir a velhinha TV, por favor, tá? E aí então, o que fazer com a TV? Podia ter sido acordado de ter doado para alguém, mas eles resolveram colocar no quarto, ele disse, olha, quase nunca a gente liga a TV. Queridos, a gente precisa entender que a nossa casa é um santuário de Deus. Aquilo que a gente consagra, aquilo que a gente coloca dentro do nosso lar, vai fazer toda a diferença, não só na nossa vida, mas na vida da nossa herança, que são os nossos filhos. É por isso que nós precisamos dar uma boa orientação. Mas há um outro benefício, que são as bênçãos de Deus. No versículo 18 diz, façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Sabe qual é a boa terra que lhe é prometida por Deus? É a Sião celestial, é um dia em que o Senhor voltará para buscar a sua noiva, e enquanto igreja, enquanto família, precisamos estar preparados para esse grande dia. Precisamos, queridos, obedecer a Deus, ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus. Precisamos, enquanto liderança, ensinar o nosso rebanho, o rebanho de Deus, a obedecê-lo. Deus certamente os abençoará. E a palavra de Deus diz, lá em Juízes, capítulo 2, versos 7 e 8, traz uma declaração
que é muito triste. Diz assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué sucedeu a Moisés. E depois deles, dos líderes que continuaram vivos. E a palavra do Senhor diz que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Queridos, essa foi uma geração seguinte a Moisés e Josué. A palavra de Deus diz que não demorou muito para que aquelas pessoas esquecessem tudo o que Deus havia feito nas suas vidas, na sua família, entre o povo de Israel. Em apenas uma geração, o povo se afastou de Deus. Quando nós olhamos para o nosso passado, há alguns anos atrás nós completamos 500 anos de reforma protestante. Eu não sei quantos anos já estamos, se são 500 e alguma coisinha. Mas boa parte daqueles países que lideraram a reforma protestante, como a Alemanha, como a Holanda, como a Inglaterra, até mesmo na França com os huguenotes, todos esses países se curvaram ao secularismo. Se hoje você, por exemplo, for na Inglaterra, eu ouvia ali um depoimento disso, e pregar em praça pública a palavra de Deus, você é preso. E nós não estamos falando de países de religião muçulmana, não. Mas o secularismo tomou conta daqueles países que lideraram o mover de Deus na Europa e no mundo. Você vai até mesmo nos Estados Unidos, aonde tem o berço do puritanismo americano, e você vai ver a corrupção, a dureza do coração, o hedonismo. E se nós não tivermos cuidado dessa forma, queridos, com o nosso lar, com a nossa família, com a igreja do Senhor, o amor de muitos esfriará. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aquela geração havia passado e a nova geração já não queria mais saber de Deus. Talvez você possa lembrar-se de irmãos, de pessoas que um dia se congregaram na igreja, pessoas que estiveram aqui adorando a Deus, talvez até participando da ceia, do congresso da família, mas que hoje estão no mundão, afastaram-se dos caminhos do Senhor. Precisamos, queridos, entender que a nossa responsabilidade é investir na próxima geração, é investir no nosso casamento, é investir na igreja do Senhor. Não adianta você imaginar que o resultado do seu filho, ou a vitória do seu filho, ou ele ser bem sucedido, se limite tão somente a uma faculdade, a um bom emprego, a um bom rendimento de salário. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Precisamos entender, queridos, que não é o título de um médico, advogado, engenheiro, tudo isso é muito bom. E devemos investir para que nossos filhos possam ser bons profissionais. Porém, não adianta nada disso que o mundo possa oferecer e eles perderem a vida eterna. Como pai, não consigo pensar em nada pior do que este momento, em que ouvir de Deus a seguinte declaração: afasta-te de mim, nunca te conheci. Ouvir essa declaração de Deus dizendo a um filho, a uma filha, e depois lançá-lo no fogo eterno. Irmãos e irmãs, isso pode ser, ou pode parecer algo distante e intangível, agora, mas é real. O julgamento está chegando. E a grande pergunta é: você, pai e mãe, está fazendo tudo o que pode para garantir que seu filho esteja pronto para esse dia? Você, líder da igreja, está fazendo tudo o que é possível para garantir que esse rebanho permaneça fiel ao Senhor? Quando olhamos ao nosso redor, queridos, o mundo está se afastando cada vez mais de Deus. A nossa sociedade está perdida. Aquilo que antes era imoral, hoje é normal. Às vezes é assustador pensar como será o mundo daqui a 10, 20 ou 30 anos, se até essa data Jesus não voltar. E durante esse período, nossos filhos crescerão, nossos netos crescerão. É por isso que precisamos educá-los agora. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se engane.
Nós estamos em uma guerra pelas almas dos nossos filhos, mas também estamos em uma guerra pelas almas das ovelhas do Senhor. Satanás os quer, mas Jesus também os quer. Cristo os ama muito mais do que nós poderíamos amá-los. Ajude seus filhos a virem a Jesus. É Ele quem pode ajudá-los a enfrentar este mundo e a se tornarem vencedores. Somente Jesus. É por isso, queridos, que nós precisamos estabelecer conexões firmes no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, na igreja do Senhor. Vão existir dissabores? Sim. Vão existir problemas? Certamente. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu não sei como está o seu lar. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, mas eu sei que Deus conhece, porque Ele sonda os nossos corações, Ele perscruta a nossa mente, e não há nada desconhecido do nosso Deus. Ele tem recebido as tuas orações, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele tem acolhido as suas lágrimas. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o mais íntimo do teu ser, e é Ele que pode trazer a resposta que você precisa, não necessariamente a que você quer, porque às vezes a resposta que nós queremos, ela pode nos conduzir à morte, inclusive espiritual. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela tem o melhor para a nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. A primeira coisa que eu queria perguntar é se entre nós nessa noite, existe alguém que esteja nos visitando, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero dizer para você que não existe coisa melhor a fazer do que confiar sua vida, a sua família a Deus. Eu tive a oportunidade, aos meus 18 anos, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje, não tem quem diga, mas eu já estou com 60. E continuo amando a Deus, porque eu sei que o seu amor por mim é muito maior do que o meu amor por Ele. Se você está aqui nessa noite, você tem enfrentado lutas e problemas, se você acha que não tem solução para a sua vida, para o seu lar, eu quero te dizer nessa noite, que há alguém que pode restaurar a tua vida, pode restaurar o teu casamento, pode restaurar a tua família, e essa pessoa é Jesus Cristo. Somente Ele tem esse poder. Se você precisa de oração nessa noite, se você deseja que o seu lar estabeleça conexões firmes, eu queria convidar você para vir aqui à frente.